Vamos resolver essa questão aqui da prova da Escola de Aprendizes Marinheiros, tá certo? Ela fala que tem uma cidade com a população contaminada pelo vírus SARS-CoV-2 e aí ela fala que o número de contaminados pelo vírus é dado pela função. Então ela te dá aqui uma função de x, tá certo? Onde x representa a quantidade de meses. Assinale a opção que apresenta o número de contaminados nessa cidade no terceiro mês. Então, o que é que a gente precisa fazer quando a gente pega uma questão assim, na qual a gente tem uma regra, que é a função, e a gente tem ali alguns dados. Vamos separar aqui duas etapas que a gente tem que cumprir. Primeira coisa, os dados da questão são que x são 3 meses. Tá certo? E a função de x, ela te dá o número de contaminados, tá? Então, ou seja, você tem uma função que te dá um número de contaminados em função do tempo, certo? Então, quanto mais tempo, talvez aumente, né, mais o número de contaminados. Mas vamos ver aqui o que é que vai dar. Então, para a gente criar esse raciocínio, você vai ter que entender essa função. A função de x, que é igual a 10 menos 1 sobre 2 elevado a x, vezes 10.000, não é isso? Ok. Então, o que você vai precisar fazer, basicamente, se você tem a regra, que é f de x, e você tem a quantidade do x, né, que seria ali o tempo, tá? No terceiro mês, então você vai ter que calcular f de 3, ou seja, você vai substituir o lugar onde tem x aqui nessa função, que é aqui na potência do 2, por 3. Então você vai jogar esse 3 lá nessa potência e vai descobrir exatamente quanto é esse valor. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Vou aproveitar essa função que eu já escrevi aqui para poder não perder tempo, né? Então vamos nessa. Você vai calcular aqui, preste atenção, vou destacar em azul f de 3, tá bom? F de 3 aqui, então ao invés de eu colocar x aqui, eu coloco também 3 aqui. Eu vou calcular. Então eu vou ter 10 menos 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, tá bom? Tá dentro de um parênteses, então você tem que respeitar isso daqui e você vai multiplicar isso por 10.000. Vamos lá. Agora eu vou resolver esse parênteses daqui, que vai ficar 10, né? No caso, a gente vai fazer a operação de subtração entre frações. Esse 10 aqui é como se ele tivesse sobre 1. A gente faz o MMC entre 8 e 1, que vai dar 8. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 10, 80. 8 dividido por 8 dá 1. Vezes 1, 1. Vezes 10.000. Perceba que eu sempre estou repetindo aqui tudo que eu não uso. Então essa é uma regra aí da álgebra, bem básica, tá bom? E você agora vai fazer o quê? Vai fazer 80 menos 1 e repetir o denominador. 80 menos 1 é 79 sobre 8, tá? 79 sobre 8 vezes 10.000. Essa conta aqui parece um pouco incômoda, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. A gente vai simplificar aqui o 10.000, a gente vai dividir por 8 e o 8 também vamos dividir por 8. Isso aqui vai fazer com que aqui sobre 1 e aqui sobre 1.250, tá certo? E agora você tem uma conta mais simples e mais confortável para fazer, que é 79 vezes 1.250, tá? Se você fizer esse cálculo daqui de 79 vezes 1.250, o resultado vai ser 98.750. Então, a função f de 3, ou seja, utilizando a regra f de x, em 3 meses, né, ou seja, no terceiro mês, você vai ter um total de 98.750 contaminados, o que nos leva à alternativa letra D como gabarito da questão, tá bom? Então aí você bastava entender um pouco de função, entender um pouco de potenciação e regras de operações básicas com o formato numérico das frações, tá bom? É isso. Para mais questões como essa, se inscreva, deixa o like e comentário. Até a próxima.